Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Panoá. Continuamos nosso rodízio nas obras preferidas de vocês com as suas respectivas atualizações. E hoje vamos voltar ao mundo da nossa mini patroa, que não dorme no serviço. Antes, não esqueça de deixar seu like para apoiar essa guia a continuar abrindo esses portais. Ative as notificações caso ainda não seja um inscrito, para não perder portais novos. E se ainda não é inscrito, tá esperando o quê? É só se inscrever, ué. Agora me sigam porque o portal abrirá, hein? Depois de convencer Pérez a comer semedo na sua nova casa, Tia se viu na obrigação de ajudar os assistentes em sua educação, porque sabia que não seria fácil devido à relutância do garoto. E aproveitando-se que ele a escutava, ela dá uma ideia para o jovem, que escrevesse cartas para ela contando todo o seu progresso, desde sua alimentação, as aulas, até sobre a mudança do cenário com o passar das estações no palácio. Essas cartas deveriam ser enviadas em segredo por Keitel, que sempre visitava sua mansão e avisa que, devido à regra da Casa Lombardi, eles não se veriam até ela completar 11 anos. O que deixa nosso príncipe triste, né? Só que Pérez não queria cumprir isso sozinho. Ele também queria saber sobre a vida dela e pergunta se ela também enviaria cartas para ele informando como estava o seu progresso. Tia não estava esperando por isso, então começa a pensar no sofrimento que foi a vida dele, sem ter ninguém em quem confiar ou se apoiar. E como era difícil ele se preocupar com outra pessoa quando teve péssimas experiências por causa da Imperatriz, que dava fim em todos que se aproximassem dele com boas intenções. Então aquele pedido tinha muito significado. Ela então concorda, mas Pérez não estava satisfeito somente com a promessa ali de boca. Ele pede que ela faça a promessa do dedinho. Então sela o acordo de sempre manterem um ao outro atualizados sobre suas vidas. A Imperatriz, depois de saber sobre a notícia de que Pérez havia sido retirado da mansão abandonada, foi que nem o cão dos infernos atrás do imperador para reclamar. Nem quando os guardas da entrada da sala do imperador ficaram em sua frente, impedindo seu acesso, adiantou para pará-lo. Entrou empurrando os homens com raiva, gritando pelo imperador. Teve uma grande surpresa quando viu Ioannis junto a Rula Lombardi tomando um chazinho. O imperador, bem irônico, pois sabia o motivo da visita dela, a chama para tomar chá com eles. Mas Rula, que avisa que ele já estava indo embora, iria deixá-los conversar. Mas Ioannis tenta retê-lo por mais um tempo, dizendo que ninguém era mais importante para ele do que os Lombardis. Eita. Mesmo assim, o chefe dos Lombardis decide ir embora, com o imperador dizendo que o levaria até a carruagem. Vou fazer o imperador te acompanhar até a saída, não é pouca coisa não. É claro que a Imperatriz não estava gostando nada disso. E aproveitando que Rulok ainda estava ali, fala para Ioannis sobre a notícia do palácio que ele havia dado ao segundo príncipe. Este, sendo tão descarado quanto ela, diz que não via problema algum, já que Pérez já tinha 10 anos e deveria ter o próprio palácio dele. Vamos ignorar que durante toda a vida do menino ele não ligava para ele, né, seu traste? E ignorando a Imperatriz, o imperador acompanha Rulok até a saída e ela fica ali com muita fúria, pensando desde quando ele se importava com aquela criança. Eu perguntei a mesma coisa. A fria mulher estava com tanto ódio por seus planos terem sido frustrados que sua mão sangrava devido a ela cravar as unhas na palma da mão. Não somente isso, ela mordia os lábios como um cão raivoso quase espumando, dizendo que deveria ter dado um fim à vida do segundo príncipe bem mais cedo, que devia tê-lo asfixiado. Quem vai asfixiar alguém aqui sou eu e você, sua megera se mexer com minhas crianças. Não mexe com minhas crianças não, viu? Por minhas crianças dou a vida. E a nossa primeira temporada encerra por aqui. Calma, o portal não fechará. Viajamos por 51 capítulos até agora. E começaremos a nossa segunda temporada de Matriarca a partir de agora. Então já aproveita e deixa o like, caso tenha esquecido. O tempo foi passando e Pérez e Tia cumpriam suas promessas, contando sobre suas vidas através de cartas. Nosso príncipe conta em suas cartas para a amiga que começou os treinos de esgrima. No início, treinava com os cavaleiros imperiais, mas depois decidiu treinar somente com Kailos, seu assistente, e que a espada que ela havia dado a ele de presente era muito boa.
Do outro lado, a tia enviava sua carta também contando suas novidades. Como ela estava muito ocupada cuidando dos cavalos que o pai havia dado de presente, que apesar do medo, já que ela morreu pisoteada por um, ela estava aprendendo a montá-los porque eles eram lindos e fofos. E mais cartas eram trocadas em períodos diferentes das suas vidas. Em uma delas, Pérez conta que à noite ele sentia muitas dores em membros do seu corpo, mas foi informado por Caitlyn que era por conta do medo. Mas pela descrição era dores de crescimento, Caitlyn. Mulher, você é doida? Você não sabe o que é puberdade, não? Ele também fala sobre o florescer de uma flor chamada Bósnia, que só crescia ali pelo palácio e em mais nenhum lugar do império, e que queria levar algumas delas para ela, assim ela poderia florescer também perto de tia. Já a outra felicita Pérez por mais um ano de vida, já que foi o aniversário dele, e diz que enviaria uma espada de verdade para ele, mas terminou não enviando por conta de Caitlyn reclamar com ela. Então ela mandou algumas moedas de ouro e broches de rubis. Esses rubis foram escolhidos pela sua alta qualidade e por serem semelhantes à cor dos olhos dele. Ela faz uma observação no final da carta, dizendo que as flores Bósnia que ele havia enviado com as cartas chegaram murchas, mas não haveria problema porque ela fez lindos marcadores de páginas com elas. Estou me sentindo quase um William interceptando as cartas de cristal e lendo antes do nosso Lady. Não sabe quem é William? Não sabe quem é o Lady? Siga pela lista aqui. E outra carta, Pérez conta que estreou o broche de rubi de alta qualidade que ela havia enviado para ele em um banquete e que as pessoas mal interpretaram achando que foi o imperador que havia dado a ele, por ser algo muito caro. Podemos ver a cara de fúria da imperatriz vendo ele todo chique, achando que estava sendo beneficiado pelo pai com aquele rubi. Ele comenta mais sobre seu treinamento de esgrima, pois algo havia acontecido de estranho. Ele meio que ativou uma aura em sua espada que quebrou o chão onde a espada havia batido. Kylos o fez repetir várias vezes essa técnica, mas ele não queria falar o que ela significava ainda, pois achava muito cedo. Mas é claro, nossa tia sabia o que era, mas não comentou nada sua carta sobre isso para ele. Ela só pede que ele esconda essa habilidade para usar quando fosse necessário, e que estava muito feliz por ele estar se divertindo. Na carta-resposta, Pérez disse que obedeceria suas ordens. E esse aqui literalmente é aquele que a última palavra dentro de casa é dele com a esposa, diz sim senhora. Pérez continua falando sobre as coisas que ele descobria ou fazia no Palácio Imperial e vimos que nosso garoto havia crescido muito nesse tempo. E como faria 11 anos, ele queria muito que ela o visitasse. Eles literalmente passaram 3 anos trocando cartas sem se ver. Hoje em dia, seria conversando pelo WhatsApp com imagens de anime no perfil. Tia também cresceu. Não muito, mas cresceu. Ela agora tinha uma dama de companhia, a falante Laurie Dillard, meia-irmã de Clériva. A jovem reclamava com tia por não dar um quarto a ela na mansão, obrigando ela a ir e vir de casa até lá. Mas tia responde que não poderia fazer isso porque a mãe dela ficaria muito triste sem ver a filha. Laurie estava muito curiosa sobre as cartas que tia sempre trocava com alguém e queria saber quem era essa pessoa. Mas tia disse que não poderia contar ela ainda, ficaria para outro momento. A esperta garota, notando as flores Bósnia que tia havia recebido na última carta, concluiu que ele deveria ser de fora da capital, porque nunca encontrou nenhuma flor semelhante àquela em toda a região, depois de suas pesquisas sobre ela. Tia até brinca que ela deveria ir em seu lugar para as aulas de Clériva, já que ela era tão inteligente. E falando no nosso lindo professor, ele entra no salão pedindo licença, é claro, e Laurie corre animada até o irmão, que mantém uma postura neutra, sem familiaridade, o que chateia a moça. Tia se intromete pedindo que ela vá para o outro salão comer o lanche enquanto aguarda a aula dela terminar, pois havia uma regra de que as aulas dela não poderiam mais ter ninguém participando, pois eram particulares. Isso porque não era uma aula de fato, e sim uma reunião entre sócios. Assim que a jovem sai de cena, nossa pequena patroa chama a atenção do amigo mais velho para a forma que ele tratava a irmã, pois ela sabia que ele tinha sim um interesse na vida da jovem, que só queria se aproximar mais dele. Mas o jovem professor ainda se mantinha na mesma, achando que eles não tinham por que se tratarem como irmãos, quando nem dividiam o mesmo sobrenome. Tia lembra que ficou surpresa quando ela descobriu que ele era filho da família Dillard, e que ficou com a sensação de que ele tinha algum motivo oculto para escolhê-la como mestra,
que talvez fosse pela situação ruim que ele viveu no passado o que fez a escolher como ama. Só dando contexto aqui, o clã Dillard era uma família nobre muito famosa e vassala dos Lombardies. Pai de Cleveland, patriarca dos Dillard, brincou demais com a empregada e o nosso bebê louro inteligente nasceu. E por ser um filho fora do casamento, não teve o reconhecimento nem os benefícios que os meus irmãos, frutos do casamento do pai, tiveram. E esse aqui pode realmente gritar que tudo que ele tem é porque ele mereceu. Mudando de assunto, Cleveland começa a relatar toda a sua pesquisa sobre as lojas Galahad, que agora estavam instaladas em todas as regiões do Império, com uma ótima taxa de aceitação. Tia fica perplexa com o quanto ele conseguiu pesquisar em tão pouco tempo e acha que ele e a irmã se pareciam muito nesse quesito. Ele conta orgulhosamente como agora as lojas Galahad estavam mudando o comportamento das pessoas comuns, que preferem comprar as roupas pré-fabricadas a costurá-las elas mesmas. Antigamente, os fornecedores de produtos eram os vendedores de tecidos, já que as pessoas costuravam para si. Então, o tecido era o principal fonte de renda, mas como eles garantiram também a posse desses tecidos, aquilo já não era mais uma preocupação. Não havia concorrência. Tia, conferindo o relatório, fica surpresa porque a implementação de roupas infantis, que era algo que as pessoas não se importavam muito antes, também havia crescido, mesmo sendo algo novo, e terminou se tornando muito rentável. E Cleveland diz que o motivo era o fato de que as crianças elas precisavam mudar de estilo de roupa enquanto iam crescendo. Uma visão simples, né, gente? Você não vai vestir um pré-adolescente com roupas semelhantes a uma criança de 5 anos. Vai precisar mudar a idade delas. E foi isso que as lojas ofereceram. Tia finaliza o raciocínio do amigo, comentando que as roupas sob medidas se tornaram algo comum para as pessoas. Agora elas tinham acesso, coisa que antigamente só nobreza podia, né? E a consciência sobre higiene também ficou mais forte, o que ajudou a alavancar as vendas. Graças ao acesso a bons tecidos, ninguém precisava viver de roupas feitas de retalhos de tecidos mofados e velhos, né? Ela agradece pelo trabalho duro dele e Cleveland diz que era uma honra trabalhar para ela. Porém, tia pede um favor, que ele envie para as lojas Galahad sua carta de demissão. É o quê? Nosso lourinho entra em pânico. Ele quer saber se cometeu algum erro com ela. Se tivesse feito, ele iria melhorar. Termina ajoelhando-se em frente a ela, suplicando para continuar a seu lado, prometendo melhorar suas habilidades. Tia fica desesperada, pois não era sua intenção afastar seu inteligente sócio. Ela corre para explicar que estava pedindo para ele renunciar aos Lombardies, não a ela, pois como estava se aproximando o seu 11º aniversário, época em que ela teria a liberdade de sair da mansão, ela queria que ele se concentrasse em prepará-la para seus planos futuros. Ele fica aliviado. Tia pergunta a ele por que ele pensou que ela o afastaria. Ele responde que temeu não estar acompanhando a inteligência dela e por isso ela queria descartá-lo. Não era dessa maneira que tia via Cleveland. Ela sabia que ele tinha um instinto para os negócios muito alto e demonstrou suas habilidades administrando várias lojas de roupas e deixando-as no topo em apenas 3 anos. Era óbvio que ela jamais deixaria essa fonte de dinheiro ir embora, né? Ela não é louca. De repente, Galahad entra desesperado na sala, gritando pela filha que ele estava em apuros. Cleveland, notando que deveria ser um assunto familiar, sai da sala, levando os documentos importantes da loja para o pai de tia não descobrir que eles estavam ali conversando sobre as lojas, né? Então, o jovem pai conta para a filha que estavam querendo dar a ele uma medalha. Isso aconteceria no Festival da Fundação, que ocorreria daqui a 3 dias. Uma pessoa do imperador foi comunicá-lo em sua loja. Disse que ele receberia essa medalha da família imperial pelas contribuições à sociedade com suas lojas de roupas. Claro, né? Nosso Dad ajudou bastante as pessoas humildes que nunca foram vistas como pessoas com necessidades e que eram obrigadas a costurar suas próprias roupas sem nenhuma vaidade. Agora elas poderiam economizar tempo, comprar várias roupas bonitas para toda a família a um preço acessível. Maravilhoso demais. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso papi? É claro que tia estava super orgulhosa do pai dela e dá os parabéns a ele. Mas Galahad diz que tudo aquilo era graças a ela. E não mentiu. Tia comenta como estará cheio esse banquete, já que fazia décadas que as famílias imperiais não assistiam ao festival.
e que ela mal podia acreditar que seu pai estaria no centro disso tudo, recebendo uma medalha na frente dessas pessoas. Mas veja só o plot twist. Nossa cara de pau já sabia dessa medalha. Na real, Hulak, seu avô, havia recebido há 3 meses atrás uma carta do imperador insinuando sobre essa vontade de dar uma medalha a Galahad. E Cleveland, por estar ali no momento, viu e contou a ela. Tia sabia da importância desse estilo de venda lançado ao mundo que o pai criou e que as 5 maiores famílias, como os Ivan do Norte, os Angenas do Oeste, a Senhora Lombardi e o Xuxal do Sul, compareceriam porque precisavam levar essa ideia para suas regiões da melhor maneira possível. E comparecer lá era uma espécie de promessa de que essa extinção ocorreria sem nenhum problema. É praticamente uma oportunidade de barganhar com Galahad, né? O pai estava tão nervoso com a etiqueta que ele precisava aprender para esse tipo de evento que nem se deu conta da mina de ouro que ele havia criado e como os poderosos estavam de olho nele. Notando a inocência do pai, tia tenta tranquilizá-lo falando sobre a roupa que ela deveria vestir no dia do evento. O pai dá a ideia dela usar a roupa que a tia Xananete havia dado de presente, mas ela é contra. Diz que usaria a roupa feita nas lojas Galahad. Claro que o pai é contra essa ideia porque suas roupas eram feitas para pessoas comuns e aquele era um evento super chique imperial. Ela não poderia se vestir humildemente. Mas tia disse que queria ir usando a roupa mais especial do mundo, que eram as roupas criadas pelo pai dela. Porque se vocês ainda não perceberam, os desenhos dos vestidos vendidos nas lojas eram ideia de Galahad. E ela ainda disse que se sentiria muito orgulhosa usando algo criado por ele na frente de todos. É claro que Galahad fica emocionado ouvindo aquilo de sua filha, né? Só que essa ideia não tinha nada de inocente. Tia já tinha planejado todo o motivo para usar a roupa da loja do pai dela e saberemos futuramente qual é esse motivo. Já do outro lado, nosso segundo príncipe, agora um adolescente de 13 anos, é chamado até o salão de banquetes do imperador. Ele faz a reverência como manda a etiqueta, mas encontra o pai se fartando de comida sem sequer esperá-lo, já que o convidou até ali. Sem mostrar qualquer sentimento sobre aquele comportamento rude do pai, ele fica com a cara fechada esperando o momento que Ioannis vai falar com ele. Já Ioannis o acha sem graça, pois esperava alguma expressão de desgosto, pelo menos. O imperador comenta sobre as aulas de esgrima dele e que ficou sabendo pelo professor sobre a sua evolução. E aqui vai uma nota, porque na Webtoon é muito vago esse capítulo e fica devendo algumas explicações. Então darei algumas delas aqui para um entendimento melhor de vocês, ok? Na novel, Ioannis descobre que Pérez já usa a aura da espada, coisa que Astana, o filho mais velho com a Imperatriz, que já tem 15 anos agora, ainda está no início da introdução da técnica. E todos os nobres acham que Astana é o futuro do Império, mesmo ele sendo muito mais atrasado em aprender as coisas comparado a Pérez. Tudo isso porque eles não têm conhecimento da existência de Pérez, muito menos da sua evolução prematura de habilidades com a espada, coisa que somente o imperador, o professor de Pérez e o próprio Hulk, que foi quem contratou o professor, sabiam, já que o professor, passava essas informações para Hulk e Ioannis era consciente de que esses relatórios eram passados para ele. E também Pérez cumpriu a promessa de não deixar ele saber que ele conseguiu isso quando ele ainda tinha 10 anos. Então, ele só vai ficar sabendo que ele tinha a habilidade de ativar a aura da espada com 13. Então, ele guardou o segredo até o momento que ele achou necessário revelar, como tia havia ordenado a ele. Pérez então responde ao pai que ele estava se saindo muito bem em suas aulas, sem sequer se exibir, o que fazia Ioannis estranhar a situação, porque era uma ótima chance de ele usar aquele fato para tentar ganhar alguma coisa dele. E fingindo ser um bom pai, Ioannis diz que daria a ele um presente por estar se esforçando e saindo-se bem com suas obrigações de príncipe. E diz que no banquete da fundação ele entraria junto com ele. Isso significava que ele reconheceria perante a todos que Pérez era seu filho e um possível concorrente de Astana. Só que nosso príncipe estava ciente de que o pai não fazia aquilo por seus méritos, e sim para agitar a briga que ele comprou com a imperatriz. Porém, Pérez temia não ser forte ainda o suficiente para confrontar a imperatriz, que tinha muito mais poder do que ele naquele momento. Aparecer ao lado de Ioannis e ter sua identidade revelada seria comprar uma briga muito grande com ela.
e ele não queria isso no momento, pois ainda estava criando sua base de apoio para confrontá-la. E responde ao pai que não compareceria ao evento, usando a desculpa de não estar preparado ainda para lidar com o público. Claro que Ioannis não gostou nada dessa desfeita. Ele odiava como Pérez mantinha um olhar frio e confiante sem encará-lo. Aqueles olhos do filho sempre o incomodaram. E diz ao garoto que ele não deveria se enganar achando que teria alguma escolha, pois aquele evento seria diferente dos outros e as grandes famílias estariam presentes, incluindo os Lombardis e sua nova geração, que também estaria presente para receber medalhas. Ioannis ainda comenta que tinha curiosidade de saber como cresceu a filha de Galahad durante aqueles 3 anos. E pronto. Pois citar a tia o suficiente para que Pérez decidisse se arriscar e esquecer que ele não tinha poder contra a imperatriz. Ele acaba dizendo que participaria do evento. O pai entende a situação errado, pensando que ele havia mudado de opinião por conta da família Angenes estar presente no evento, e que aquele olhar animado era pelo desejo do filho de demonstrar poder frente a essa família. E aqui vai outra mudança na webtoon, porque na novel, Ioannis ele entende que a mudança de opinião do filho foi por conta dele ter citado Galahad, e este queria o poder dos Lombardis, já que tinha Hulak o protegendo. Por esse motivo, ele acredita que o filho era semelhante a ele no quesito ganância, porque Ioannis, quando era jovem, ele também se aproximou da família Angenes em busca do poder deles para se tornar o príncipe herdeiro, o que faz mais sentido do que estar na webtoon, porque na webtoon diz que ele queria se aproximar dos Angenes, mas não era dos Angenes. Ioannis, ele entendeu que ele queria se aproximar dos Lombardins, só que pelo motivo errado. Ele não queria por ganância, sim, porque ele é apaixonado por Tiana. Ioannis comenta com Pérez como ele era semelhante a ele, e é claro que Pérez entende isso como ofensa, não como elogio. Se comparado a esse traste, e tudo porque ele entendeu o comportamento do filho de maneira errada. E manda que Pérez se prepare para o dia do evento, porque seria apresentado como seu filho e ele não deveria se envergonhar disso. Pérez estava ciente de que ele era uma peça no jogo de poder entre a família imperial e os Lombardis, porém, ele usaria essa vantagem a seu favor, apesar de ser comparado com Ioannis, o que o deixou muito irritado. Kylos corre atrás dele após ele sair do salão, querendo saber o que o imperador havia dito para ele ficar naquele estado. E ele comenta que foi avisado que teria que participar do evento da fundação. Kylos acha muito repentino, mas Pérez, na realidade, não estava preocupado com esse evento, mas sim ansioso por ver Florentia depois de 3 anos. Imagine a ansiedade desse garoto, ele conversa com a tia por 3 anos, você viu uma foto sequer dela? Então ele não faz ideia de como sua aparência está hoje em dia. O dia da fundação finalmente chegou. Enquanto outros nobres esperavam na fila de carruagens para entrar, a carruagem majestosa da família Lombardi passou direto com toda a sua autoridade. Todos pararam para ver os integrantes da família descendo do transporte com suas auras poderosas. Porém, ficaram chocados quando não viram o filho mais velho dos Lombardis saindo da carruagem, mas sim o filho mais jovem, o dono das lojas Galahad, que agora já era reconhecido por todos. Ele ajudava sua querida e bela filha a descer da carruagem com segurança. Tia estava maravilhosa, muito linda, o orgulho do papai. Hulak já dá a ideia para a neta de que ela não deveria se manter muito longe dele ou do pai, e que se viessem falar com ela era só ignorar. Nossa, vovô, que modos são esses? Mas calma, essa postura era porque a neta dele estava muito linda e ele não queria ninguém babando em cima dela. Eita, vovô babão. A família Lombardi se tornou o assunto do momento. As pessoas falavam como tia era a única herdeira das lojas Galahad. Tinham muita curiosidade sobre quem desenhou o vestido que ela estava usando e se alguma vez na história algum sucessor dos Lombardis havia assistido o evento junto com o patriarca. E tia estava orgulhosa por estar chamando a atenção e seu vestido estava sendo muito comentado. Foi uma noite exaustiva de trabalhos de Laurie para adorná-lo com tantos enfeites a ponto de parecer um vestido extremamente caro. Porém, à medida que caminhavam, ela reparou que aqueles olhares deixaram de se concentrar nela e passou a ir para outra direção, que era do seu lindo e jovem pai viúvo. As damas estavam apaixonadas e passando mal com a beleza de Galahad, que alheio às coisas ao seu redor só tinha olhos para a filha. Eu já falei que eu sou madrasta de tia, né? Pois é. Logo atrás dele, a encarnação do mal em forma de loira linda e fatal,
surge com seu deboche disfarçado de boas-vindas. Era a imperatriz. Com seu sorriso falso, ela agradece por eles terem comparecido, e Hulak, sem esconder seu desprezo, agradece as boas-vindas. As pessoas fofocavam sobre a relação entre Andinas e Lombardis. É claro que a família da imperatriz tentava manchar a reputação dos Lombardis, dizendo que eles haviam sido abandonados, referindo-se àquele projeto que Galahad começou com os tecidos. Porém, como a imperatriz foi diretamente falar com o patriarca dos Lombardis, significava que ambas famílias estavam em bons termos. A imperatriz passa sua atenção para Florentia, elogiando sua aparência e dizendo que, com o tempo, ela ficaria tão bonita que seria difícil as pessoas ignorarem. Claro que Tia entrou na onda agradecendo como uma doce criança, mas desconfiada daquele comportamento bajulador da bruxa má. Mas não demorou muito para a imperatriz mostrar sua verdadeira intenção. Ela comenta que os filhos da casa Lombardis ficavam noivos desde cedo, né? Então, como seria o caso de Florentia? Como a ardilosa mulher falou em bom e alto som, já que todos estavam atentos à sua conversa com a família, logo o barulho de espanto dos demais que ela poderia avisar a tia como Nora, dura esposa de Astana, correu no salão, para a fúria de tia. Só que sem se abalar, igual Galahad ao escutar isso, Hulak segura o ombro da neta e diz que aquela regra velha não se aplicava à sua neta, pois ela não precisava disso. Passou na cara que Florentia não precisa de marido poderoso para obter poder. Ela é o poder, baby. Mas não querendo perder a oportunidade e segurando sua raiva, a imperatriz diz que não era bom eles tirarem conclusões antes do tempo. Ah, vá, minha senhora. A guerra fíria foi quebrada com o anúncio de que Ioannis entraria no salão. E para a surpresa de todos, inclusive de tia, que não tinha noção, ao lado do imperador estava Pérez. Todos começaram a comentar como era verdade a história de ter um segundo possível príncipe herdeiro. Tia não esperava que Ioannis confrontasse tão abertamente a casa Andinas, que por muitos anos tentou esconder a existência de Pérez. Mesmo depois que ele foi enviado para o palácio do imperador, ele ainda foi mantido escondido de todos, graças à influência dessa família. Só que Ioannis passou por cima deles, mostrando a todos que o trono de Astana tinha concorrência, que deixou a imperatriz furiosa. Bem, já que Pérez estava captando a atenção da sala, Tia não queria que essa atenção fosse desviada dele para ela e tenta ser menos chamativa a partir daquele momento para dar os holofotes a ele. Mas Perry, assim que a vê, fica animado e temendo que ele vá falar com ela, ela tenta fingir que não o conhece. Percebendo a sua atitude, volta à postura de desinteresse e finge também que não a conhece, para alívio de Tia. Ela temia que a imperatriz descobrisse que eles dois tinham alguma relação, porque essa não ficaria parada e tentaria algo contra a vida deles. O imperador começa a tratar Galahad com hostilidade e conversa tranquilamente com Hulak, ignorando completamente a existência da imperatriz, a qual ele nem sequer dá uma palavra ao entrar no salão. Tia estava notando toda aquela jogada, mas a mulher não era qualquer uma não, tá? A imperatriz era sangue frio, lidou com a situação sem demonstrar queixas muito visíveis. Nossa pequena ficou chocada, como o imperador era esperto às vezes, mostrando poder frente à imperatriz, quando na maioria das vezes ele ficava quieto e deixava ela fazer o que bem entendesse junto com sua família, os Andinas. Olhando ao redor, Tia se esbarra com um olhar penetrante de Pérez atrás do imperador. Ela fica chateada como ele não conseguia disfarçar que a conhecia. Ioannis comenta sobre a presença de Florentia e ela se apresenta seguindo a etiqueta para ele. É o próprio Ioannis que apresenta Pérez para Tia. Ele não sabe que Tia foi quem o encontrou. Tia se apresenta novamente como se não conhecesse Pérez. Esse, visivelmente nervoso, faz o mesmo seguindo a atuação. Tia é a única que consegue tirar a cara de paisagem de Pérez, sério. A cerimônia continua e Galahad recebe a medalha de honra do imperador pelas suas prestações de serviço ao império, cuidando do bem-estar dos jovens nobres e plebeus. Ioannis surpreende a todos dando mais um presente para Galahad. Tia fica temerosa com o que poderia ser, pois aquela informação era novíssima para ela. No passado, o pai não chegou tão longe. O imperador anuncia que a partir daquele momento, Galahad era o dono da propriedade de Cheshire. Tia entra em pânico porque ela não sabia nada sobre aquilo.
Nada disso aconteceu em seu passado, então era algo que ela não poderia prever. O que sucederá agora que Galahad deixou de ser apenas um Lombardi e tem seu próprio território pessoal? Saberemos na próxima sexta, porque o portal encerra por aqui. Mas antes me conta aí, quem seriam seus pretendentes nessa obra? Eu já tenho 2 em Umbitando. Tô curiosa pra saber. Ficamos por aqui, um beijo e bye bye!